Os números de casos e de mortes por Covid-19 vêm caindo consideravelmente nas últimas semanas, enquanto a vacinação avança. O Amazonas Record procurou por especialistas para saber se está na hora de retomar aí os eventos ou se nós precisamos ter cautela. Olha aí. No dia 11 de março de 2020, o mundo inteiro recebeu a notícia que iria ter que lutar contra um inimigo em comum, o vírus da Covid-19. O estado do Amazonas viu de perto o colapso na saúde. Hoje, 1 ano e 6 meses depois, acompanhamos os números de mortes e casos diminuírem e a vacinação avançando. Mas quando é possível determinar o fim de uma pandemia? Para este especialista, estamos mais perto do controle da doença. Olha, na realidade, o termo pandemia ele é utilizado para uma análise da situação epidemiológica em escala global, né? Talvez nós estejamos próximos do controle da epidemia em algumas regiões do Brasil, né? Nós precisamos lembrar que Belém, por exemplo, uma das grandes metrópoles da região norte, por conseguinte do Brasil, neste momento está com leitos de UTI e leitos clínicos zerados para a Covid-19. Então, isso é um sinal muito claro, né, de que nós estamos avançando com o controle da epidemia e eu tenho quase certeza que isso é em grande parte atribuível ao processo de vacinação, a vacinação em massa que nós estamos tendo no Brasil desde o início de janeiro de 2021. O Amazonas registrou uma redução de 90% de novos casos desde o início da vacinação em janeiro. E ao longo de setembro, em 3 dias, não foram registrados óbitos por Covid-19. Mesmo com os números positivos, a Fundação de Vigilância em Saúde afirma que o Estado ainda não controlou totalmente a doença. Nós não podemos afirmar e nem temos um momento, estamos controlando. Estamos, assim, num período de diminuição e assim, tudo vai vir atrelado à vacinação. Quando tivermos aí 90% de cobertura, com esquema completo da população, aí sim nós poderemos ver o comportamento, porque a gente sabe da entrada de novas variantes. A gente tem aí a Delta, a gente tem a Mu, né? A gente sabe que a predominância aqui no nosso estado é a Gama, mas aí nós temos alguns casos registrados de Delta e Mu. Então, a vacinação é a maneira mais poderosa de prevenção da Covid. Então, tudo vai depender do cenário. O cenário depende isso também da vacinação. As novas variantes estão entre as principais preocupações dos órgãos de saúde em todo o mundo. E mesmo com um cenário positivo, é possível esperar um aumento no número de casos da doença. O que pode acontecer é um aumento no número de casos, acompanhando a sazonalidade, né? A partir de novembro, de dezembro. Mas com a vacinação, nós estamos esperançosos de que tenhamos sim um aumento, mas não chegaremos a tantas internações e óbitos. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, chegou a dizer que se a vacinação continuar avançando, a partir de novembro, o manauara vai poder andar sem máscara em lugares públicos. Você vê os campeonatos europeus, as pessoas estão sem máscara. Então, inclusive, países que têm menores índices de aplicação de doses do que a própria cidade de Manaus. Isso vai ser uma tendência, talvez até antes de novembro. Nós queremos já nas próximas 3 semanas avançar bastante com a segunda dose e nos lugares abertos, muito provavelmente o uso de máscara já não será exigido. Nesse momento é necessário, é preciso, não deixe sua máscara, mas isso é uma tendência mundial, nacional e não vai ser diferente em Manaus. Mas a Fundação de Vigilância em Saúde destaca que as medidas não farmacológicas ainda são importantes. O uso de máscara e o distanciamento social não podem ser abandonados. Estar vacinado não quer dizer que eu esteja transmitindo, não deixe de transmitir a doença. Por isso que eu preciso estar vacinado e estar utilizando máscara, higienizando as mãos com álcool gel e mantendo o distanciamento social.
Não custa pensar positivo, né, como o prefeito e como outras autoridades sanitárias estão tentando, né, motivar a população, talvez, mas de um ponto de vista mais sanitário, epidemiológico, eu acho pouco provável nós abandonarmos o uso de máscaras ainda este ano. É natural que, com o tempo, aumente a proporção da população vacinada e o vírus circule menos, chegando a um nível endêmico. Mas até lá, o momento ainda é de atenção dos órgãos de saúde e da população. Os próximos passos é manter a vigilância, manter o monitoramento, o alerta e avançar na vacinação. Nós podemos sim colocar no nosso horizonte, né, o controle da epidemia de Covid-19. Extinguir a doença é quase impossível, né? Provavelmente nós vamos conviver com essa doença, mas talvez num status de uma síndrome gripal sem grandes repercussões sanitárias, como nós vimos em 2020 e agora no primeiro semestre de 2021. Vamos ver os números de hoje, né, da Covid-19. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, olha só, foram registrados 53 casos novos, totalizando 426.125 infectados pela doença desde o início da pandemia. Segundo o boletim, foi confirmado um óbito por Covid, elevando para 13.717 o total de mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 37%. Já a ocupação dos leitos clínicos está em 17%.